Vamos trazer esse material. O que é que acontece? A gente teve uma entrevista, realizamos uma entrevista com o ex-prefeito Marcos Teles, pré-candidato a prefeito, também com o pré-candidato a vice, né, César Enfermeiro, no nosso CN Entrevista. CN Entrevista, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar várias entrevistas aqui no nosso Chapada News, algumas delas exclusivas, tá? E depois a gente traz pro rádio para que você possa acompanhar também. E a dessa semana foi com o ex-prefeito Marcos e também com César Enfermeiro. Dentre umas das indagações, a gente entrou com o assunto de uma creche que foi construída em que ano, professor? Você que está aí no Foi início no do mandato? segundo mandato dele, de 2009 a 2012, segundo Emilson Butz Silva. Pronto, então essa creche deve ter do início ali em 2011, né? Que ele ficou um ano e pouco, depois veio o Didico, né? E o Marcos aqui com a gente, ele falou, ó... Marcos Teles não terminou o mandato, não? Isso, terminou o mandato. Ou ele foi de 2009 a 2012 no seu segundo mandato, Isso, não é isso? isso. E a creche foi construída ali no intervalo de 2011 para 2012, no final do seu segundo mandato. Perfeito. E aqui na entrevista o Marcos Teles disse, ó, essa questão da creche não é comigo não. O que eu tinha que fazer na época foi feito, o investimento foi feito. Essa questão agora é com o Didico. Vamos acompanhar a entrevista e o Didico trouxe a resposta e o lado dele nessa questão. E o Chapada News ouve todo mundo. Traz pra gente na tela a pergunta para que a gente possa contextualizar para você que não é de Palmeiras. Quem é de Palmeiras já sabe do que a gente tá falando. Imagens na tela. Eu quero te dar a oportunidade até pra gente falar sobre essa creche, né? Um investimento alto do governo federal e que me parece que iniciou na sua gestão e não teve final. Poderia explicar isso, Marcos? Pois não, Denisoldo. Ó, essa creche é um projeto, um convênio de 1.300.000 e que deu início em 2011, em julho de 2011. Nesse período de julho de 2011 a dezembro de 2012, nós recebemos R$664 mil. Nós aplicamos, nesse período, 535. Nós deixamos 109 mil em conta para que o próximo prefeito desse continuação na obra. Aonde eu tenho aqui a informação que em 2014 ele recebeu, 13 de 1 de 2014, 332 mil. Então, só para eu entender, quem está em casa acompanhando a gente também entender. Você teve essa obra, isso foi um convênio, para dar uma olhada aqui, foi um convênio. Esse convênio ficou no seu governo ali durante um ano e alguma coisa. Isso. Você chegou a investir desse valor que recebeu 535 mil e fração. Isso. E o restante desse valor você deixou para a próxima gestão. Isso. Então, a próxima gestão ficou de dar continuidade à obra. Exatamente. A prova de que estava correto o convênio é que recebeu uma parcela na gestão do gestor. Entendi. Então, o que você quer dizer que o convênio estava perfeitamente tranquilo, pelo menos durante a sua gestão, e no início da próxima, quem foi? O gestor era do seu grupo político ou não? Não, foi um opositor nosso. Opositor. Então, o gestor da próxima gestão, ele recebeu um valor se tivesse algum tipo de problema. No seu governo, ele não teria como receber esse valor em caixa no governo seguinte. Exatamente. E ele recebeu... no valor R$ 332.167,01 para a segunda etapa. Isso. O governo federal teria que repassar, daí por diante, R$ 323.774,82. Esse valor não entrou. Esse valor não entrou. Resumindo, na verdade, tinha 655 mil, mais ou menos, para ser recebido. Ele recebeu 323. Por que não deu continuidade, aí eu não tenho conhecimento. Mas quero deixar bem claro para vocês de Palmeiras. Fico querendo manchar a minha imagem com algo que eu fiz da forma que deveria ser. Fiz a transição, deixei, minhas contas foram aprovadas. A conta minha 2011, 2012, no caso seria 2012, referente se tivesse algum problema da creche, seria julgado nessa época, 2012, 2013. Você teve a aprovação das contas? Teve as contas aprovadas, não tenho nenhuma conta reprovada por questões de creche. Então, eles querem fazer o ataque comigo por questões agora políticas. Eles querem colocar Você acha que Citona em mim. voltou por questões políticas? Exatamente.
E a gente tem também a fala do ex-prefeito Didico, né? Respeitando, né, o seu direito de resposta, como não foi citado, mas era o gestor do período qual recebeu a verba. Vamos lá, vamos trazer esse material pra gente. Fala, Didico. O Didico está em Salvador. Elisvaldo, bom dia. Tudo bem? Aqui quem está falando aqui é Didico, né, o ex-prefeito de Palmeiras. É que eu assisti a entrevista aí do pré-candidato Marcos Telles, e onde foi citada a questão da creche, né? Não fui citado nominalmente, mas citou que o prefeito que o sucedeu, que no caso sou eu, não terminou a creche. Eu vou ser bem sucinto em relação à creche, que o pré-candidato ele utilizou meias verdades, né? Por exemplo, realmente ele recebeu 600 e poucos mil, né? 500, deixou 100 e poucos mil na conta. Eu corri atrás dos 300 e poucos mil para dar continuidade à obra, só que o empreiteiro, né, que estava responsável pela obra, que ganhou a licitação, ele simplesmente abandonou a obra porque disse que as medições que foram feitas, né, eram maiores do que foi o serviço que foi executado. Então, o dinheiro que tinha a receber, né, que no caso os 300 mil que eu corri atrás e mais o restante, que outra parcela, né, outra parcela restante de 300 e tantos mil, não daria para terminar a obra. E se eu mexesse de alguma forma, a responsabilidade cairia sobre mim. Isso é a justificativa, né, pelo que não foi dado continuidade aí ao trabalho da construção da creche. Grato por sua atenção, aos seus ouvintes, né, e o espaço que você dá, e parabéns pelo trabalho que está sendo realizado aí por vocês. Um abração e fique com Deus. Aí a tchau, fala tchau. do ex-prefeito Didico, agradecer, né, pela confiança e a credibilidade depositada em nossa equipe. Eu tive uma reação aí de não entender, eu não entendi o que o Vinícius, que é o nosso técnico aqui, falou, né, pra gente não ficar subentendido outra coisa. Então, o que eu não entendi no momento foi o que ele disse pra gente, e aí, como a gente tem uns cortes, né, pra ficar bem claro, eu não compreendi o que ele disse aqui, mas compreendi muito bem o que o ex-prefeito trouxe a mensagem pra gente. Pois não? É isso, Nerisaldo, de maneira bem rasa, porque a gente precisaria necessariamente se apropriar de valores, de documentos para ter uma certeza propriamente, mas com base, pelo menos, no que é dito pelos ex-prefeitos, ou assim o chamá-los, da cidade de Palmeira, ambos têm razão do ponto de vista quando o atual pré-candidato apresenta valores e justifica por que essa obra não foi terminada. Ao mesmo tempo, ele diz o valor qual ele deixou em caixa, e o prefeito, o qual sucedeu, ele apresenta aí uma justificativa de ordem técnica, visto que a empreiteira disse que as medidas que foram tiradas para a construção dessa creche eram muito maior, e o valor o qual o atual prefeito na época, o que sucedeu Marcos, não teria condições de realizar a obra, mesmo ele Seria conseguindo, um risco maior, né? isso, mesmo ele conseguindo um valor agregado ao valor que já estava em conta. Ou a interpretação que eu faço, volto a repetir, de maneira bem preliminar, porque a gente teria que ter contato com essa documentação, com esses números, para se apropriar um pouco mais, mas dá para entender que ambos têm razão nessa situação, e propriamente é mais uma daquelas pautas que serão judicializadas para saber o que fazer com esse possível, né? Isso eu não conheço propriamente a obra, mas julgo dizer aqui com esse possível elefante branco nesse sentido, já que a verba que veio não foi o suficiente, conforme a justificativa da própria empreiteira, que era quem era responsável, quem venceu o processo licitatório em pauta. Mas eu acho que o esclarecimento, para além de qualquer coisa, é importante aí, sobretudo a manifestação do prefeito que sucedeu Marcos na época. Segundo mandato. E para o que for eleito agora, né, nas próximas eleições, fica a responsabilidade de buscar sanar isso, né? Que não será fácil. Fazer essas né? retificações acerca das medições, né? Retificar o que tiver que ser retificado, uma vez que o recurso ainda está na conta, né? Já que não deu continuidade à obra. E buscar o restante desse valor para que essa obra saia, né? Porque não pode perder um valor já tão alto que foi empregado. Nós sabemos que esses elefantes brancos acabam gerando, né, custos, porque inicia a obra, não é concluída, e quem mais sofre com isso? A população, que fica sem o serviço, e o dinheiro, que acaba muitas vezes A perdendo. gente teve um caso assim meio semelhante, bem distante, como o professor Sim. me disse, às vezes a gente faz comentários rasos aqui. A gente teve uma inauguração agora em Souto Soares.
E a prefeitura teve que injetar R$ 1 milhão para a conclusão de uma obra que o povo não tinha esperança mais. Qual era a 8 obra anos mesmo? atrás, uma creche. A creche. A creche ela foi inaugurada tem mais ou menos umas 3 semanas. A gente vai estar relacionando, a gente prefere sempre relacionar com os fatos relacionados à Chapada, né? Correto. Trazer os exemplos aqui relacionados à Chapada, fica mais fácil. E eu via no comentário das pessoas que elas não tinham mais esperança que aquilo acontecesse, aquilo ia sair realmente do papel, que era um elefante branco até então. Então me parece que é algo bem parecido, que pro município entrar com uma verba, aí tem que ter uma ação judicial, algo Isso, porque o município, rapidinho, Débora, porque o município também ele não pode necessariamente destinar recursos próprios, visto que a obra é de um convênio federal, que é um pouco do impasse que existe no que diz respeito à obra aqui da creche lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Ou seja, é um abacaxi grande aí para ser descascado pelos próximos gestores, pelo menos daqueles que tiverem interesse em tentar resolver essa situação no que diz respeito à situação de Ceabra. Você trouxe esse exemplo de Souto Soares aí para ilustrar e contextualizar no que diz respeito à situação de Palmeiras relacionado a creches. Eu acho que isso é uma situação bem comum. Eu não vou entrar em detalhes propriamente, mas na minha cidade de origem a gente também tem um impasse e no que diz respeito a uma creche a qual foi iniciada e não foi terminada em uma relação bem semelhante a essa que aconteceu na cidade de Palmeiras aí, para além de outras cidades aqui no território da Chapada Diamantina, que eu arrisco dizer que passa por essa problemática no que diz respeito à questão da creche. O que me chama a atenção é que a maioria das vezes a obra é sempre uma creche. Eu não entendi necessariamente qual a relação, mas existe uma problemática no que diz respeito à questão das creches de modo geral, Nerisvaldo, queridos ouvintes. Só ressaltar a importância, né, de ambos virem a público explicar. Correto. Porque o que a gente pôde perceber é que ambos falaram a verdade, né? Foi o que eu disse, isso. Um fala o que aconteceu em sua gestão, o outro complementa, e isso faz com que não haja ruídos, nem de um lado nem do outro, inventando narrativas. Então é importante essa transparência e, como eu disse, o próximo gestor que for eleito buscar, junto ao governo federal, uma vez que existe, né, recursos federais, para tentar sanar e concluir a obra, que é o mais importante, né? Muito bem, que o diga os moradores, né? Que Os pais e as necessitam do crianças de serviço, Palmeiras. Né? Lembrando mais uma vez que o comentário da equipe aqui está em cima da fala dos ex-gestores. Correto. Né? Estamos confiando naquilo que os ex-gestores falaram, por isso a gente está trazendo aqui o que a gente pensa, né, daquilo que possa ser verdade ou não.